Boa tarde, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar essa videoaula para explicar para vocês um conteúdo da página 13 da apostila de ciências, que nós vamos falar sobre os bons e maus condutores de calor. Então pegue sua apostila e siga comigo essa explicação. Para cozinhar os alimentos, as panelas podem ser feitas de um material que conduza bem o calor, como é o caso do metal. Os materiais que conduzem bem o calor são chamados de bons condutores. O metal é um bom condutor de calor. Essa característica possibilita que o calor da chama seja transferido para a panela e rapidamente para o alimento. Então, o nosso corpo humano, o corpo humano também, e grande parte dos metais, como o aço, a prata e o cobre, são bons condutores de calor. Por isso, os ferros de passar roupa, as chapinhas de alisar o cabelo, as grelhas, as panelas e diversos outros objetos que também precisam transmitir calor, são feitos de algum tipo de metal. Por exemplo, o ferro de passar roupa da mamãe aí. Se nós formos olhar direitinho, depois se você tiver dúvida, corre lá e dá uma olhadinha no ferro de passar roupa da mamãe. Não pode estar aquecido. A base do ferro, ele é feito de metal. Mas por que a base do ferro de passar roupa é feita de metal? Exatamente porque ele é um bom condutor de calor. Então a mamãe vai colocar o ferro, ligar na tomada, ele vai esquentar e assim, com o ferro bem aquecido, vai passar nossas roupas, as roupas de vocês, e vai ficar bem passadinha, tá bom? Na live da semana passada, eu expliquei para vocês também que o abraço humano, você abraça o papai, a mamãe, o irmãozinho, a irmãzinha, também ele ocorre uma transferência de calor, porque o corpo humano, nosso corpo humano, também é um bom condutor de calor, ok? Porém, tem alguns produtos, alguns objetos que eles não são bons condutores de calor. Por exemplo, o isopor. Por ser um material que não conduz bem o calor, é usado para fabricar caixas isolantes. Por exemplo, quais são essas caixas isolantes? Aquelas caixas de isopor que geralmente são muito utilizadas para guardar bebidas geladas, Então, quando o papai e a mamãe vai fazer um piquenique, vai no rio, vai fazer um passeio, e quer levar um refrigerante, um suco ou uma cerveja gelada, vai colocar nessa caixa de isopor. E essa caixa de isopor, por ela ter um isolante, ela vai permanecer, deixar que as bebidas permaneçam geladas, tá bom? Então, elas não esquentam. Os produtos, as bebidas que estão dentro da caixa, elas não esquentam. Então, as caixas de isopor são utilizadas para manter bebidas geladas, tá? Pois o isopor é um mau condutor de calor, beleza? Então, nós vamos falar também de outros materiais que também são mau condutores de calor. Os materiais que não conduzem bem o calor são chamados de maus condutores. Além do isopor, também são exemplos: madeira, vidro, lã, cerâmica, silicone e o ar também, tá? Olha que interessante, as roupas de inverno, as blusas de frio que nós usamos, como agasalhos e toucas, elas nos protegem das baixas temperaturas, elas nos protegem do frio, porque são feitas de tecidos que dificultam a transferência de calor do nosso corpo para o ambiente. Ou seja, elas também são mal condutoras de calor. Mas aí vocês podem falar assim: Tia Márcia, então aquelas casinhas feitas de gelo que nós falamos que são os iglus, Os iglus aquecem as pessoas que estão lá dentro? Preste atenção, eu vou colocar depois um videozinho para vocês assistirem, bem interessante. E na apostila também de vocês vão ver como que é feito um iglu. Então a pergunta é, como o iglu consegue proteger do frio? Ao olhar um iglu, você pode imaginar que seus blocos são parecidos com aqueles cubos de gelo que nós colocamos no suco. Não é bem assim. Os blocos que formam a casa dos esquimós são feitos, galera, de neve compactada,
que é muito mais leve e isola melhor a temperatura do que o gelo cristalino, que é aquele que nós utilizamos para colocar no refrigerante ou no nosso suco, tá bom? Já que além desses blocos de neve compactada, né, além da água, esse tijolo de gelo, né, ele também tem muito ar dentro, por isso que ele é mais compactado. O aquecimento do iglu é feito pelo calor do corpo dos seus ocupantes, ou seja, das pessoas que moram naquele iglu, e pelo fogo também de lamparinas e fogueiras. Então, para evitar que a fumaça, né, toma conta do ambiente interno do iglu, eles colocam uma chaminé para onde a fumaça tem que ir embora, tá bom? Como o ar quente costuma subir e o frio descer, as pessoas dormem em um lugar mais alto, tá? Dentro do iglu. As fogueiras são feitas um pouco mais para baixo, então tem o chão, cavam um buraco mais abaixo, onde é feito as fogueiras, tá bom? E na parte inferior está um túnel estreito, por onde as pessoas entram, né, e deixam o frio sair também. É bem interessante, vamos conferir nesse videozinho. Por milhares de anos, os seres humanos, as plantas e os animais têm usado a água congelada que cai do céu para ficarem aquecidos. Mas isso não parece fazer muito sentido, né? Eu sou Vinícius e bem-vindos ao Físico! O Grande Ártico Congelado é um dos ambientes mais inóspitos do nosso planeta. Ainda assim, os Inuits conseguiram viver lá por cerca de 5.000 anos. As temperaturas do inverno de lá podem chegar até 50 graus abaixo de zero. Por isso, se eles não quisessem morrer, eles tinham que construir abrigos. Mas só tem um pequeno problema, se isso já não for um. Lá não é uma área conhecida por ter muita madeira, então eles tinham que se virar com as coisas que eles tinham, que no caso, neve. Na língua dos esquimós, existem dezenas e dezenas de palavras diferentes para descrever a neve. Porque ao contrário do que a gente pensa, não existe só um tipo de neve, existem várias. E dependendo do tipo de neve que você escolher, isso vai ditar se seu iglu vai conservar o calor ou vai te transformar em um picolé. Para entender isso, precisamos saber um pouco sobre sentir frio. Quando a sua temperatura corporal começa a cair, na verdade você está sentindo o calor deixar você e não é o frio que está entrando no seu corpo. Então, quando a sua mãe falar para você fechar a janela para o frio não entrar, explica para ela que é o calor que vai sair e depois também leva um tapa junto. E na verdade a explicação para isso é bem simples. Basicamente o seu corpo sempre quer ficar em equilíbrio com o ambiente. Por isso, quando tá frio, a gente quer jogar o calor para fora para ficar em equilíbrio com ele. E como você já deve ter visto lá no ensino médio, o calor pode se propagar de 3 formas: convecção, condução e radiação. E os 3 acontecem no iglu. Bom, uma pessoa que está dentro vai irradiar o calor do seu corpo, que vai se mover em torno do iglu por convecção e será perdido pelas paredes através da condução. Na verdade, não só no iglu, acontece na sua casa também, por exemplo. Em pó, neve fresca pode ter até 95% de ar aprisionado. Isso torna um excelente isolante. Porém, se você tentar fazer uma bola de neve, vai ver que não é denso o suficiente para construir estruturas sólidas. Já um bloco de gelo, por outro lado, faz um bom corta-vento, mas é muito pesado para levantar. Por isso o produto final é uma mistura dos dois. E agora que a gente sabe que o iglu pode ter um excelente isolamento térmico, podemos compará-lo a um casaco. Quer dizer, o casaco não tem um aquecedor elétrico e muito menos uma lenha. Ele te mantém quente usando o calor que saiu do seu corpo e o casaco não deixou ir para o ambiente. No iglu é a mesma coisa, sai calor do seu corpo, mas ele não consegue sair do iglu, ou melhor, uma boa parte não sai do iglu. E apesar da temperatura ainda ser bem próxima de zero, é bem melhor do que menos 50 graus.